Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Paz do Senhor Jesus, Shalom. O Senhor Jesus continua nos abençoando. Estamos mais uma vez aqui nessa manhã. Você pode se assentar, os líderes também podem se assentar. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está em casa, também acompanhando conosco através do YouTube da nossa igreja. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Nós estamos nas celebrações de Natal, estamos estudando temas específicos sobre o Natal. Estamos esse ano com o tema Celebrações de Natal contado por nós. Nós estamos contando a cada domingo, que começou semana passada, a história do Natal, através de cada ministério, através de cada ministro da palavra, para que eu e você possamos aprender mais sobre esse tema que é tão vasto, tão conhecido, mas que nós precisamos ter base, precisamos ter conhecimento, porque é um tema universal, onde todo mundo lembra dessa festa do Natal em todas as nações, mas o conceito e o verdadeiro sentido dessa festa é distorcido em muitas nações, inclusive no nosso Brasil, onde outros elementos são substituídos para a celebração do Natal, outras motivações são levadas à celebração do Natal, e nós, como crentes em Jesus, como evangélicos, temos o conceito, a teoria e a prática do verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento do Senhor Jesus nas nossas vidas, na humanidade. Ele veio através da Virgem Maria e habitou entre nós, fez sinais, prodígios e maravilhas, curou, transformou vidas e foi para o céu, foi para a sua glória e voltará para buscar a mim e a você, buscar a igreja lavada e remida do Senhor. E para você que está conosco assistindo nessa manhã, para você que pode acercar a Jesus e ter Jesus Cristo nascido dentro de você, para que Ele possa te levar a viver uma eternidade, por toda a eternidade, vivendo com Ele, em nome de Jesus na glória. Eu estarei lá, você vai estar? Amém. Aleluia! E o tema dessa manhã é fraternidade e amor. Semana passada nós ouvimos, estivemos aqui e vimos o tema por trás da festa, o conceito do Natal, o nascimento de Jesus, os textos bíblicos que nos provam e que nos conceituam acerca daquilo que é o verdadeiro sentido dessa festa. E hoje nós vamos dar continuidade com o tema principal, agora com fraternidade e amor, porque fraternidade e amor está em alta nessa época do ano, porque as pessoas elas estão mais sensíveis, mais propícias, mais voluntárias, mais filantrópicas, mais dispostas a doar, a estar mais sensíveis àquilo que está acontecendo ao seu redor, no seu país, no seu estado, na sua cidade, no seu bairro, seja onde for. Existe uma sensibilidade num mundo onde é conhecido a celebração do Natal, embora os conceitos em cada país possam ser diferentes, embora Jesus ainda não é o verdadeiro sentido do Natal em várias nações, em vários países, mas há essa sensibilidade de fraternidade e amor. E é o que nós vamos ver nessa manhã, comparar e incluir e ver o quanto nós estamos inseridos também nesse contexto do Natal sobre fraternidade e amor. E antes de ler algum texto bíblico, eu pesquisei nos dicionários do Google, dicionário
conceitos que a gente coloca lá no nosso Dr. Google, perguntando sobre o que é fraternidade. E o que foi que o Dr. Google nos falou? Que fraternidade vem do latim fraternitas. A etimologia da palavra fraternidade, em seu significado mais direta, designa relação de parentesco familiar, ambiente onde naturalmente devem prevalecer relações orientadas pelo afeto recíproco entre os membros da mesma família, mas também indica o sentimento que pode existir entre outros. Relação de parentesco, outro conceito, estabelecido entre irmãos, entre irmandade, convivência afetuosa entre irmãos, afeto demonstrado por quem não se conhece, amor ao próximo, convivência equilibrada e agradável entre várias pessoas, associação ou organização com um objetivo determinado, geralmente religioso, social, cultural ou público. Fraternização, etimologia é a origem da palavra fraternidade, que vem do latim fraternitas, relação de parentesco entre irmãos. Então, exatamente isso que eu falei com vocês nesse momento, dessa relação do mundo com o mundo, dessa questão, desse se doar, desse se voluntariar, dessa convivência entre pessoas que não se conhecem, desse cunho religioso, cultural, econômico, e que traz essa unidade não entrelaçada, como a gente vai ver a diferença sobre a questão do amor, mas algo que a gente não pode dizer que seja algo superficial, mas algo que não seja com tanto vínculo que é o amor. É mais uma relação com todos que estão à nossa volta, com um sentimento bom, com um pensamento positivo, em se ter uma boa relação, em trazer essa reciprocidade, como nós vimos no conceito, de ajudar ao próximo, de se relacionar com o próximo e o ajudar, não somente nas questões físicas, financeiras, porque a gente, ouvindo esse conceito, parece que a gente vai estar focado somente na questão do financeiro, ou da assistência social, ou algum outro tipo de vínculo físico, e se desvincula daquilo que é emotivo, daquilo que pode ser espiritual. Mas a gente vai perceber daqui a pouco que existe uma relação entre a fraternidade e entre o amor. Inclusive, a gente vê em alguns textos bíblicos alguns subtemas que tem lá fraternidade, caridade. Algumas traduções de 1 Coríntios 13 não fala o amor, fala a caridade, e outras traduções também. Então nós vamos ver que o amor ele também é trocado pela palavra fraternidade, e aí vai de acordo com a sua tradução da Bíblia, com o tema que você usa, a linguagem que você usa da sua Bíblia. Esses subtemas que ficam lá no topo, eles podem ser modificados. E aí nós vamos perceber que existe essa relação. E quando nós, como igreja, precisamos estar inseridos também nesse conceito de fraternidade, que é também bíblico e que é também proveitoso para os tempos que nós vivemos nos dias de hoje. E o principal exemplo de fraternidade que nós vemos na Bíblia é no próprio Senhor Jesus, que esteve entre nós e andou com as principais pessoas que estavam à margem da sociedade.
aqueles que, as pessoas que deveriam ser fraternas, mesmo não se conhecendo, mesmo que não estivessem um vínculo de parentesco familiar, como é o conceito de fraternidade, as excluía. Então eram pessoas que eram separadas do convívio da sociedade. E Jesus veio, e Ele veio para todos, morreu por toda a humanidade, sem escolha de sexo, cor, religião, credos, situação econômica. Jesus, Ele veio com esse vínculo fraternal para abraçar a humanidade, morrer pela humanidade, independente de. Então foi um vínculo fraternal que o Senhor teve, porque Ele poderia simplesmente escolher por quem Ele queria morrer e separar apenas um pequeno povo, um grande povo que gostava dele, que seguia Ele, que andava com Ele na terra. Então Ele poderia simplesmente optar, se Ele tivesse esse poder, porque Ele também não tinha, porque Ele só estava fazendo aquilo que o Pai estava orientando Ele a fazer. Se possível, Senhor, passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, não seja feita a minha, mas a tua vontade. E a vontade do Senhor foi que essa fraternidade das pessoas daquela época que não se conheciam, que Jesus talvez não conhecia fisicamente, espiritualmente Ele conhecia todas as pessoas, porque Ele é onisciente, onipresente e conhece todas, mas fisicamente como homem, Jesus homem, talvez Ele não conhecia e morreu por todos. Então foi um gesto de fraternidade, independente daquilo que as pessoas falavam acerca dele, independente de ser seguido ou não por ele. Jesus morreu por mim e por você que está em casa, e Ele quer nascer e renascer nas nossas vidas a cada dia, trazendo esse sentimento de fraternidade pelo nosso próximo. Estamos em épocas do Natal, estamos no mês do Natal, e essa relação, como é a primeira pergunta que eu faço antes de falar do conceito de amor, como vai a sua relação de fraternidade com as pessoas que estão à sua volta, com aqueles que você não conhece, mas que você tem um convívio mesmo que distante, com colegas de trabalho, com pessoas, com uma vizinhança, com pessoas que você vê que só dá um oi, um bom dia, mas um vínculo de fraternidade. Como está essa sua relação? E como você pode associar com o exemplo maior de Jesus, tendo esse amor fraterno para com todos aqueles que estavam à sua volta? Como nós estamos hoje nos relacionando com essa sociedade, com esse amor fraterno? Estamos tendo o mesmo sentimento que houve em Jesus, como igreja do Senhor, de abraçar a humanidade, de alcançar a humanidade, independente do que elas estejam fazendo, do que elas estejam praticando, do que elas estão exercendo. Qual a nossa posição de fraternidade em alcançar essas vidas? Jesus, Ele ensinava, Ele exortava, mas as pessoas estavam próximas a Ele. Por quem Jesus passou foi marcado para sempre. E as pessoas eram curadas, eram transformadas, e as pessoas não iam morar com Jesus na mesma casa. Ele curava e dizia: olha, vá e não peques mais. Tchau, Deus abençoe. Você já está livre, levanta-te e anda, segue seu caminho agora. E as pessoas iam. E ele falava: não deixe de pregar isso, de anunciar isso em outros lugares. Então eram pessoas que não iam ter um vínculo mais de amor, de família, com os discípulos, com os 12 escolhidos que estavam ali com ele o tempo todo. Eram pessoas que passavam por Jesus e eram marcadas para sempre. Jesus passou nas nossas vidas e nos marcou
nesse tempo, para passar e cruzar pelas nossas vidas, nós como somos Cristos, pequenos Cristos aqui na terra, cristãos, pequenos Cristos, para cruzar por nós precisamos marcar essas pessoas de alguma forma. Como você tem marcado a sua geração, como você tem se levantado nesse tempo de Natal, para que as pessoas cheguem até você e você possa deixar a marca do Evangelho de Cristo nessas vidas. Como você tem exercido essa fraternidade? Fica a pergunta para você. Vocês estão entendendo sobre o que é fraternidade? Sim ou não? Sim. Alguém está com dúvida sobre o que é fraternidade? Não. E você em casa está com dúvida? Escreve aí no comentário. Você sabe o que é o amor? O que é o amor? Vou perguntar também ao doutor Hugo. O que é o amor? Amor é um sentimento de carinho e demonstração de afeto que se desenvolve entre seres que possuem a capacidade de demonstrar. O amor motiva a necessidade de proteção e pode se manifestar de diversas formas: amor materno, o amor paterno, o amor entre irmãos, que é o fraternal, amor físico, amor platônico, para quem viveu esse amor platônico, amor à vida, amor pela natureza, pelos animais, amor próprio e etc. Diversas formas de amar, e a gente sabe que existem essas inúmeras formas de manifestação de amor. E em tempos natalinos, como vai a sua fraternidade e amor? É onde entra a Igreja do Senhor, que além de ter esse vínculo de fraternidade com a humanidade, entra o amor, porque nós temos o maior amor do mundo, que é o Senhor Jesus, que é o Deus, o nosso Pai, o amor ágape, o amor incondicional. E se esse amor está dentro de nós, se Jesus nasceu dentro de nós precisamos modificar as nossas emoções e as nossas atitudes e as nossas relações interpessoais, dentro e fora da igreja, principalmente lá fora, porque aqui dentro é fácil a gente ser cristão, é fácil a gente dar shalom, a paz do Senhor, é fácil a gente ter uma imagem de cristão, mas lá fora, como a relação, se entendemos o conceito dessa fraternidade e entendemos que o amor maior é Jesus nas nossas vidas, e Ele está dos dois extremos, tanto da fraternidade, tanto do amor, você consegue perceber que, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é um amor ágape que alcançou as pessoas, que alcançou as vidas, independente de. E como nós estamos vivendo essa relação agora, tanto de fraternidade, agora incluindo o amor, o maior amor nas nossas vidas, que é o Senhor Jesus. Em tempos natalinos, em tempos em que as pessoas se reúnem, em tempos em que as pessoas vão estar reunidas nas suas casas, em tempos que você vai ser convidado para ir para um almoço, para um jantar, em tempos que você vai participar de uma confraternização. Olha a fraternidade entrando. O conceito, o que a pessoa faz na confraternização? Se confraternizar, se relacionar com outras pessoas, falar, comungar com outras pessoas. Amigo secreto, vai haver ali a troca de presentes, vai haver ali
compartilhar da ceia de Natal, onde cada um leva alguma coisa. Há essa inter-relação, essa relação um com o outro, que é a confraternização, mas que também é o amor, onde o vínculo do amor também entra exercendo a sua finalidade. E aí a palavra do Senhor nos diz que o amor, ele não seja fingido. Será que nós temos fingido o amor? Temos forjado esse amor do Senhor nas nossas vidas? E temos fingido exercer essa fraternidade com os nossos irmãos, com a nossa humanidade, com a sociedade? Fazemos vistas grossas diante daquilo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos. A Bíblia vai nos alertar que o amor, ele seja não fingido. Ele vai sofrer, vai passar por várias etapas. 1 Coríntios 13 vai nos falar: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Passa pelas etapas. E é um ensinamento, uma vivência diária dessas manifestações de amor e de fraternidade nas nossas vidas, até que seja perfeito, até que a gente alcance os outros corações, através do nosso testemunho, através da nossa prática de vida, e as pessoas, a humanidade, elas olham nesse tempo para os cristãos. O que você tem para falar para os outros sobre o Natal, sobre o conceito, sobre o sentido, sobre a verdadeira essência do Natal, sobre contar por você? O que você pode falar sobre o Natal? É isso que o Senhor espera, é isso que a manifestação, que a sociedade, que o mundo espera, a manifestação dos filhos de Deus, vai nos dizer lá no livro de Isaías. Então, em tempos de Natal, como você exerce e tem exercido a sua fraternidade e amor? E se entendemos que o Natal, ele é todo dia, se entendemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, se entendemos de que Jesus vai viver o Natal na vida de alguém, nesse exato momento que está aceitando Jesus está nascendo na vida de alguém, é Natal, é algo natalício, a pessoa está vivendo e celebrando uma nova vida, um novo nascimento. A gente exerce isso, pratica isso nos 365 dias do ano, porque não é só em tempos de Natal que nosso espírito, que a nossa alma precisa estar sensível às coisas que estão à nossa volta. Podemos considerar que fraternidade e amor andam juntas em nosso contexto secular, mas a nível bíblico, como está a fraternidade e o amor entre os irmãos e entre a humanidade nesse período natalino, que nos aponta para um novo tempo, de um novo patamar de vida? Vivemos um tempo atípico em nossa humanidade, onde passamos por uma pandemia em que a sensibilidade do povo estava em alta. Essa fraternidade solidária abraçou todo mundo em forma de doações, de dedicação de palavras, de acompanhamento físico, espiritual, de acompanhamento religioso. O mundo parou e se moveu. Independente do Natal, houve essa sensibilidade, onde as pessoas se voltaram para conhecer mais a palavra de Deus, em procurar as igrejas, em procurar uma religião, em procurar alimentar a sua alma, o seu espírito, e se apegar a alguma fé. E o que eu e você fizemos nesse tempo de pandemia, e o que nós estamos fazendo agora, nesse tempo de pós-pandemia, embora estejamos passando por ela com uma proporção menor do que foi há 2 anos atrás, mas ainda estamos passando.
por ela. Por isso que você não pode deixar de cumprir o seu ciclo vacinal, você não pode parar. Se existe 10 doses, eu e você precisamos tomar 10 doses, porque o Ministério da Saúde é uma autoridade constituída por Deus aqui na terra. Então, se foi deliberada para a gente, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, 25ª dose, nós precisamos estar debaixo dessa autoridade, em linha com a palavra de Deus, pelo Ministério da Saúde, e continuar cuidando da nossa saúde, independente dos sintomas que você vai sentir ou não vai sentir, por conta dos efeitos que o próprio Ministério da Saúde diz que alguns vão ter que passar, ficar gripado, ficar com dor de cabeça, ficar sentindo isso e aquilo, já é nos alertado que a gente não. Alguém vai passar por esses sintomas por conta daquilo que são os efeitos colaterais da vacina. Então, esse parêntese aqui para lembrar para você. Estamos aí com várias doses, as campanhas continuam. Cumpra o seu ciclo vacinal e seja debaixo da autoridade do Senhor, porque o Ministério da Saúde é uma autoridade constituída por Deus aqui na terra. Eu e você, nós não somos médicos. A gente não pode se cuidar desse copo, achar que a gente pode ou que não pode. A gente tem que seguir aquele que conhece mais, que é uma autoridade sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Aleluia. O homem foi fraco, mas glória a Deus. Como você avalia as suas obras? Deixa eu entrar na Bíblia ainda ali. Opa! A gente vai entrar na Bíblia ainda, nós vamos ver exemplos disso na palavra do Senhor. Não podemos misturar a ideia de que a fraternidade está ligada à doação apenas de algo físico ou material, embora isso esteja de uma forma conceituada no mundo como apenas envolvendo doações ou campanhas. Ser fraterno é você considerar o seu próximo como um irmão, de forma que você possa ajudá-lo nas suas necessidades, sejam físicas, sejam espirituais, ou em que nível for. E não há como não dizer novamente de que o amor e a fraternidade, elas não andam juntas de lado a lado. Vamos agora conhecer na Bíblia alguns textos rápidos que vão nos ilustrar e provar esse amor fraterno e a fraternidade e o amor. Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Você de casa também abre. Eu vou ler para adiantar. Atos 2, 42 diz: Eles perseveraram no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações, e na alma de cada pessoa havia um pleno temor, e muitos feitos extraordinários, e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia, olha que interessante esse último versículo, e assim a cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. A fraternidade e os primeiros cristãos, como está aí o título na sua Bíblia,
o envolvimento da igreja daquela época, das pessoas que viviam nessa comunhão, nessa comunidade, no partir do pão, e que tinham tudo em comum, nada era para si. Elas viviam nessa unidade de espírito, de corpo e alma, porque envolvia as suas atitudes, envolviam as suas ações, envolviam os seus sentimentos, e o Senhor contemplava todas essas coisas, e as pessoas que estavam à sua volta viam que essa realidade de convívio daquela comunidade era tão boa e tão saudável que as pessoas eram salvas por conta do testemunho daquilo que elas estavam vivendo. Oi? Alô? Daquilo que elas estavam vivendo. Então, o exercício da sua fé, de você estar ligado numa comunidade, numa igreja, e estar comungando, estar partindo pão, e estar exercendo, compartilhando, vendendo, trocando, trazendo e ofertando, ou dizimando, ou servindo. Essas atitudes vão fazer com que as outras pessoas vejam em mim, você, Cristo através de nós, a esperança da glória, o sentimento dos verdadeiros cristãos, dos primeiros cristãos. O apóstolo Paulo já estava falando e o testemunho ficou no último versículo, que diz: e assim a cada dia o Senhor juntava a comunidade às pessoas que iam sendo salvas. O amor fraterno começa dentro de mim e de você, dentro da comunidade ao qual nós estamos convivendo hoje. Igreja Batista Caminho das Árvores em São Gonçalo. Até quando você é fraterno com o seu irmão, com a sua comunidade cristã evangélica, com o seu convívio com os seus irmãos, com o partir do pão com os seus irmãos? Como vai essa relação de fraternidade entre irmãos, entre mim e você? Está bem? Está bem resolvida? Está equilibrada? Está sendo exercido a fraternidade e o amor e a manifestação de tudo isso através das nossas ações? Ou nós estamos vivendo aquilo que a própria Bíblia nos adverte sobre o amor fingido? O Senhor tudo vê em nós, e o Senhor quer fazer de nós, como igreja em São Gonçalo, seja cada igreja, uma comunidade sadia, para que as pessoas que estejam lá fora povoem aqui dentro através das nossas atitudes, porque o sentimento dos primeiros cristãos eram simples, eram esses, era esse equilíbrio desse mix de coisas. Então, se você quer ver pessoas salvas, se você quer ver pessoas povoando essas cadeiras, se você quer ver pessoas vindo e sendo libertas na casa do Senhor, nós precisamos primeiro ser salvos aqui dentro. Estarmos em linha com a palavra do Senhor aqui dentro e com os nossos irmãos, e partindo esse pão que vai ser partido hoje de noite na celebração da Santa Ceia, levantando mãos santas, mãos limpas, limpos de mãos e puros de coração, como o próprio Salmos vai nos dizer: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, ações, corpo, alma, corpo e espírito, palavras, limpos de mãos e puros de coração. O que tem subido ao seu coração, o que tem feito com que suas mãos pequem, com que o seu corpo peque, com que a sua boca peque, com que a sua língua peque,
não está alinhado com a palavra do Senhor, então nós viveremos sempre essa mesma novidade de sempre. Se eu não mudar, se eu não estiver em linha com aquilo que o Atos dos Apóstolos está falando, com o sentimento dos verdadeiros, dos primeiros cristãos, eu vou viver a mesmice, a mesma novidade de sempre, todos os dias. Mas o último versículo diz que as pessoas, o Senhor ia acrescentando dia após dia, e assim a cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas, e através de todo o contexto anterior, da prática de vida deles, o Senhor ia povoando as comunidades, as pessoas iam sendo libertas, as pessoas iam sendo curadas por conta de simples ações, não pelo muito falar, não pelo meu muito pregar, não pelo meu muito cantar, mas em tempos natalinos, nessas simples ações de amor fraterno, para o meu irmão que está aqui dentro e exercendo o amor com o meu irmão que está aqui dentro, resolvendo, pedindo perdão e se arrependendo em tempos de jejum, de pão e água, e confessando os pecados. Essas pessoas viviam nesse espírito de amor e fraternidade, segundo os princípios bíblicos e orientações dadas pelos seus líderes, pastores, apóstolos, e Deus se movia por meio deles. Agora você vai abrir em Gálatas 6:6. Vocês estão entendendo até aí? Amém? Amém. Pode dormir não, hein? E esse penúltimo texto bíblico vou ler a partir do versículo 6. O que está sendo orientado na palavra deve compartilhar tudo o que possui de bom com aquele que o instrui. Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isso também ele colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E eu quero meditar esse versículo 9. Não nos desfalecemos, não nos cansemos de fazer o quê? De fazer o bem. Pois se não desistirmos, se não cansarmos, se não nos paralisarmos, colheremos no tempo certo. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos. Não é que você escolhe fazer o bem. Ele diz que nós precisamos fazer a todos. E aí tem a parte boa, ou a parte mais pesada, para mim ou para você. Principalmente a quem? Aos da família da fé. Diga aí para o seu irmão, é para mim e para você isso aí. Receba. É para mim e para você a fraternidade que o Senhor espera de mim e para você, abraçando a toda a humanidade, através desse amor, dessa comunhão, dessas ações que nós já vimos quais são, mas acima de tudo, principalmente aos da família da fé. A gente volta lá para os Atos e lembra sobre os primeiros cristãos e da forma que o Senhor abençoava a cada dia por conta das suas práticas dentro do arraial, no pátio do templo, e porque era o quê?
os domésticos da fé, os da congregação, os membros, os oficiais, os visitantes, aqueles que faziam parte da mesma comunidade, do conceito que nós vimos logo no início sobre fraternidade, o sentimento da mesma família. Volto a pergunta para vocês: como vai a sua fraternidade e o seu amor na casa do Senhor? De que forma você tem feito o bem aos domésticos da fé, aos que são de dentro de casa, ou como a gente diz na Bahia, de dentro de casa, com aqueles que estão ao nosso lado? E muitas vezes nós queremos fazer muita coisa lá fora, mas esquecemos que nós precisamos nos cuidar aqui dentro para termos condições de cuidar quem está lá fora. Então precisamos nos cuidar. Eu preciso me cuidar aqui dentro. Você precisa se cuidar dentro da sua comunidade, da sua igreja. E ainda mais fazer o bem, cuidar do seu irmão, ter cuidado com o seu irmão, com as suas ações, com as suas palavras, com as suas reações, e como isso pode reverberar no mundo espiritual, a quem nós queremos alcançar no físico. Se a gente não consegue se relacionar bem aqui dentro, como nós vamos conseguir falar do amor de Jesus e se relacionar bem lá fora? Se a gente não consegue se relacionar bem dentro da nossa pequena comunidade, não é de mundo que está falando isso, é a palavra do Senhor. Faça o bem aos domésticos da fé. Cada um tem uma função específica de ser aquele que exerce a fé, o amor, a fraternidade. E a gente pega os frutos do Espírito e vê nessa mesa os frutos e lembra dos frutos das obras da carne, e nos tocamos que muitas vezes nós nos apegamos com mais obras da carne do que com frutos do Espírito. Como vai o seu amor? Como vai a sua paciência? Como vai a sua temperança? Diga aí, lembra mais dos frutos do Espírito? Como vai a sua bondade? Mais, lembra mais aí? A longanimidade. O que mais? A mansidão. O que mais? Domínio próprio. O que mais? Quem lembra demais? Tem um bocado, não é só isso. Lembra aí? O amor. Quem lembra demais? Benignidade. Longanimidade. Mas a gente é mais fácil que lembrar o quê? Das obras da carne do irmão. Nós estamos sempre prontos para apontar. E Mateus 7 diz que nós precisamos olhar primeiro para o argueiro que está no nosso olho, ver o que nós precisamos mudar em nós, do que para tirar da trave lá do que está acontecendo na vida do irmão. Porque às vezes nós estamos também com o mesmo problema em dimensões diferentes que ele, tanto na igreja, tanto na nossa casa, tanto na nossa relação interpessoal, e a gente abre para fora da igreja. Esse cuidar precisa primeiro cuidar de si próprio, e ajudar o irmão que esteja na sua dificuldade, que esteja na sua necessidade, a exercer e viver os frutos do Espírito. Vamos lembrar desses tempos de Natal, de celebrações de Natal, contado por nós, onde nós falamos. A Bíblia já nos diz que o amor não pode ser fingido, que os frutos do Espírito, a gente não enche a nossa mesa na ceia de Natal com um monte de fruta que a gente come uma vez por ano, aquela fruta cara, não é? Lembre desses frutos, faça aí uma reflexão
assista a série que está no nosso YouTube, né? Os Segredos da Mesa, ministrada com a pastora Ana, vai cair muito bem para esse tempo de Natal. Relembre o que você vai fazer na sua mesa, quem você vai convidar, quem vai estar com você, para onde você vai, como você deve se comportar. Seja sábio. Nós temos todo esse mantimento para te ajudar, para te auxiliar, para que você seja bem sucedido nessa sociedade e que o mundo veja através de você as obras do Senhor. Abra aí em 2 Coríntios 9, 6. Eu vou ler para adiantar, lembrai-vos, a partir do 2 Coríntios 9, a partir do 6. Lembrai-vos, aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco, mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma, colherá com fartura. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou com constrangimento, pois Deus ama o doador e contribui com alegria, certos de que Deus, interessante esse versículo, eu não vou ficar somente nesse daqui, que é o principal, né? Deus ama, ele se apega a isso, Deus ama que dá com alegria, ele só pensa só em dinheiro, dízimo, oferta, não é só sobre dinheiro, o reino de Deus não é só dinheiro, não é só oferta, não é só aquilo que é material. Você apega esse versículo e só foca nisso, mas veja o seguinte: 8, certo de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transpondeis toda boa obra, como está escrito: distribuiu, doou dos seus bens aos necessitados, a sua fidelidade será eternamente reconhecida. Aquele que oferta a semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Sereis enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Porquanto, ao ministrar essa assistência, não apenas está suprindo as necessidades dos santos, mas semelhantemente promovendo o transbordamento de variadas expressões de louvor e gratidão a Deus, por intermédio dessa prova de verdadeiro serviço ministerial. Muitos outros louvarão a Deus, olha só, muitos outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a vossa confissão do Evangelho de Cristo, e pela generosidade do vosso coração em compartilhar vossos bens com eles e com todos os outros. E eles, orando em vosso favor, demonstram a profunda afeição que têm por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Graças a Deus por nos haver oferecido seu mais indescritível dom. Aleluia! É sobre isso. É sobre você compartilhar, sobre você dividir, e não somente os bens que ele está falando aqui, mas a sua doação de tempo, os frutos do Espírito que você tem mais aflorados, que você pode auxiliar, que você
pode ministrar, em que você pode servir ao Senhor através do serviço ministerial, independente de você ter um título, uma placa de oficial. Seja membro, seja crente, bata no seu peito e diga: eu sou do caminho. Você é enxertado na videira que dá fruto. Nossa igreja dá fruto. Nós estamos ligados no ministério que é profético para as nações, para o nosso Brasil, e nós temos visto e vivido isso nas nossas vidas, através da palavra dos bispos, da pastora Ana, daquilo que nós temos sido alimentados na casa do Senhor. Então é tempo de exercer essa fé aqui dentro e lá fora. Nós só queremos comer, ficar gordos espiritualmente nos cultos, e não queremos liberar, só queremos reter, e nós estamos ficando pesados. Essa palavra talvez esteja sendo chata para você, porque é só mais uma ministração, porque você está gordo, enfadado espiritualmente, não consegue liberar nada para ninguém. É por isso que você acha chata a pregação, é por isso que você acha chato os cultos, é por isso que você acha chato as coisas na casa do Senhor, porque você não está enxertado de fato na videira que é o Senhor. E é tempo de arrependimento e confissão e perdão, e liberar todo esse peso, essa gordura que acabou sendo produzida no seu corpo espiritual, porque você comeu demais e não conseguiu liberar. Isso está te matando, isso está te sufocando. E quando você está achando aquilo que é de Deus chato, ruim, é porque você pode estar perto da apostasia, de abandonar a fé, de sair da igreja, porque você está comendo demais, está gordo demais. Natal é tempo de você dividir, compartilhar, dar o que você tem, para que você não morra sufocado. Exerça o bem aos domésticos da fé. Libere essa gordura que está em você enquanto há tempo, quando você não morra sufocado com a própria palavra de Deus. Exerça nessas próximas semanas de Natal, de tempos de Natal, essa fraternidade, esse amor, esse vínculo com os seus irmãos. Libere o perdão, libere, confesse o arrependimento. Natal é sentar à mesa e é comungar com as pessoas. E nós estaremos hoje celebrando um momento de Natal, de compartilhar, do momento de confraternização, de partir do pão. Vai acontecer hoje à noite. E o que eu vou fazer nessas próximas horas? Eu vou comer mais uma vez indignamente desse pão, vou pegar desse pão, desse vinho, desse suco, e vou mais uma vez comer indignamente. Afinal, não aconteceu nada. Todo mês eu como, todo mês eu bebo nessa mesa, mas eu não morri, eu não vivo. Você pode estar vivo na carne, mas pode estar morto espiritualmente. O Senhor nos alerta nessa manhã por esse tempo de vida, de ressurreição, do partir do pão, que nós precisamos comungar com os nossos irmãos sem mágoas nos nossos corações, porque nós estamos praticando as mesmas coisas, os mesmos pecados, estamos vindo e povoando os cultos, e estamos comendo indignamente do pão e do vinho do Senhor. E hoje à noite nós vemos essa igreja cheia. Todas essas cadeiras estarão cheias, porque é noite de Santa Ceia. Mas os outros dias, como vai o nosso partir do pão com o nosso irmão? Porque o fruto não é só para mim, é para os outros, é para o outro. Nós estamos idolatrando um pedaço de pão, um pedaço de vinho, achando que vamos ser curados, libertos e perdoados pelo Senhor, mas a gente não consegue perdoar o nosso irmão. Não conseguimos sentar para alinhar com ele os pontos. Vamos sentar aqui e vamos arrumar antes que chegue a Santa Ceia, porque senão eu não vou conseguir comer a ceia de noite, porque eu preciso tirar isso aqui, eu preciso arrumar isso aqui com você. Eu fiz parte de uma igreja batista,
São Márcio, teve dia que eu estava tão ruim, saía de uma reunião ministerial, a pastora via às vezes, eu não comia, não conseguia, por conta dessa consciência, porque eu tinha que arrumar minha vida com o irmão, eu tinha discutido, eu tinha feito, eu tinha me enroscado durante a tarde na reunião, e eu não tomava uma ceia de noite. Eu ficava sentado, eu não estava nem aí para ele estar me olhando. Eu era ministro de louvor, líder de ministério de louvor, e nem cantava, cara, sabe, nem cantava. Gente, vou cantar não. Eu ficava lá no meu canto. É a sinceridade do amor não fingido que Jesus espera de nós em tempos de Natal. Sinceridade, lealdade e santidade, arrependimento, confissão e perdão. Porque o Senhor sonda os nossos corações. Isso não estava no roteiro para falar com você, mas o Senhor me trouxe isso para falar, para encerrar essa palavra nessa manhã. E a gente encerra com o livro de Salmo 133, que diz Salmo 133, cântico de peregrinação. Como é feliz e agradável observar quando os irmãos vivem em fraternidade. É como um bálsamo precioso derramado sobre a cabeça e desce pela barba, como se fosse a barba de Arão, até a gola das suas vestes sacerdotais. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, porquanto ali o Senhor oferece a sua bênção, vida para hoje e por toda a eternidade. Eu encerro essa palavra essa manhã sobre a sua vida, declarando um tempo de amor e de fraternidade, que você possa ir para casa meditando sobre o que nós vamos fazer nessas próximas horas e nessa última Santa Ceia de 2022, e que nós precisamos arrumar nessas próximas horas. Ou a gente senta e não participa, ou a gente se arruma e come dignamente do pão e do vinho do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Eu quero deixar uma canção com vocês, para que a gente possa meditar, e em seguida a palavra vai estar com a pastora. Deus abençoe. Pode colocar, meu irmão.